Olá, tudo bem com você? Chegamos ao capítulo 25 deste livro, O Grande Conflito, de Ellen White, um best-seller interessantíssimo. Foi distribuído, está sendo distribuído no Brasil e no mundo aos milhões. Eu espero que você que distribuiu e você que recebeu leiam, estudem esse livro com a Bíblia do lado, comparando os textos, analisando tudo aquilo que a autora diz, sempre à luz da Bíblia. O capítulo 25 tem como título A Lei. E como eu tenho feito aqui, eu vou ler mais uns trechos e comentando. Note que, se você acompanha essa série que eu estou fazendo aqui no meu canal, cada semana, mais ou menos ali, um capítulo por semana, você percebeu que o livro Grande Conflito dá um banho de história. Ele vai analisando a história do cristianismo ao longo dos séculos, mostrando como a apostasia foi se instalando na igreja cristã, como foi necessária uma reforma e depois uma pós-reforma, se eu posso dizer assim, no século XIX, Deus trazendo à luz verdades que haviam sido esquecidas e até encobertas pela tradição, pelo paganismo, enfim. E daqui para frente, Ellen White começa a carregar na tinta profética. Ela vai falando já do que vai acontecer no futuro, sempre com um olhar no passado, mostrando como as coisas vão se repetir e nos trazendo advertências para que possamos estar preparados antes de as coisas acontecerem. O capítulo 25 fala da importância da lei de Deus e mostra como a controvérsia final, a grande controvérsia, vai realmente ser relacionada com a lei de Deus e a lei deturpada por seres humanos. Começa assim o capítulo. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Apocalipse 11:19. Se você já leu a Bíblia, você sabe que dentro da arca da aliança ficavam, entre outras coisas, os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Se João viu, e ele viu, diz o texto aqui, a arca da aliança lá no santuário celestial, e Apocalipse já é um livro que foi escrito lá pelo ano 100, mais ou menos, ou seja, 30 anos depois, pelo menos, da destruição do templo de Jerusalém, não havia mais templo. A arca, antes disso, muito antes disso, também já não existia a arca da aliança terrestre. Havia sido escondida lá antes da invasão de Nabucodonosor, nos tempos de Daniel. Portanto, essa arca que João vê só pode ser a do santuário celestial. E lá dentro, as tábuas originais, os 10 mandamentos, que você pode conferir em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos de Deus. A aliança na terra continha as 2 tábuas de pedra, nas quais Deus escreveu sua lei. Quando o templo de Deus se abriu no céu, a arca da sua aliança foi vista. Dentro do lugar santíssimo do templo, a lei divina está conservada. A lei que o próprio Deus falou e também escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. Lá em Êxodo 31:18, é dito que Deus escreveu com o seu dedo o texto que está ali na lei, nas tábuas de pedra. Portanto, um texto sagrado, um texto muito especial, que obviamente nenhum ser humano teria o direito de alterar. Aliás, o próprio Jesus disse, né? Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Isso está em Mateus 5:18. Jesus não mudou a lei. Mas isso poderia acontecer, sendo que ele mesmo entregou a lei para Moisés, a lei eterna de Deus. E, claro, o 4º mandamento é possivelmente o mais polêmico de todos. O 4º mandamento estava dentro da lei, conservada ali. Apocalipse 14, inclusive as 3 mensagens angélicas, quando diz assim: viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai ou adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós encontramos um trecho do 4º mandamento, o sábado, que diz: lembre-se do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, e assim prossegue o mandamento, dizendo: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o motivo para guardarmos o sábado é porque ele se constitui num memorial da criação. Ele não só é um mandamento, uma ordem expressa de Deus, para que nós o guardemos, como também é um lembrete de que Deus é o Criador do universo,
de que Deus nos criou e de que nós temos, então, um compromisso em relação a Deus. Mais ainda aqui, página 185. Para que estejamos prontos a comparecer no juízo, a mensagem ordena: temam a Deus e glorifiquem-no. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia nos conta qual é o resultado de aceitar tais mensagens. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, ou, na Almeida Revista Atualizada, aqueles que têm a fé de Jesus. A fim de estar preparados para o juízo, devemos guardar a lei de Deus, o padrão do caráter no juízo. Paulo declara: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, conhecendo a lei de Deus, pela lei será julgado, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. A fé é essencial para guardar a lei de Deus, pois, sem fé, é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. Tudo que não provém da fé é pecado, diz Romanos 14:23. O primeiro anjo nos chama a temer a Deus e glorificá-lo, adorando-o por ser o Criador dos céus e da terra. E o temor de Deus tem que ver com a obediência aos mandamentos. Há vários textos bíblicos que relacionam as duas coisas. Para fazer isso, precisamos obedecer à sua lei. Sem obediência, nenhuma adoração pode ser agradável a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5,3 e também Provérbios 28, verso 9. Apocalipse 14 convida as pessoas a adorar o Criador e a guardar os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta para Deus como Criador. O sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Como eu citei o texto, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, portanto, o mandamento coloca Deus como nosso Criador, e você pode conferir especificamente em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O Senhor diz que o sábado é um sinal entre você, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso está lá em Ezequiel 20:20. Além de ser um mandamento, o sábado é um sinal de autoridade, que aponta, repito, para Deus como Criador. Se todos, ao longo das eras, tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como o alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem que ordena as pessoas adorarem a Deus e guardarem seus mandamentos as chama, de maneira especial, a observar o quarto mandamento, que é justamente esse mandamento que aponta para Deus como o Criador. Em contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o terceiro anjo faz referência a outro grupo e diz assim: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na mão ou na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O que a besta, a imagem e a marca representam? Pergunta a autora, e ela mesma vai respondendo aqui na sequência. A identidade do dragão. Ela fala que a profecia na qual esses símbolos são encontrados começa em Apocalipse 12. É um bloco, Apocalipse 12, 13, 14. É importante fazer um estudo ali desse núcleo do Apocalipse. Eu tenho aqui meu canal, vídeos em que eu falo disso. O âmago do Apocalipse, por exemplo, é um dos vídeos em que eu trabalho esse núcleo do Apocalipse, 12, 13, 14 ali. O dragão que tentou destruir Cristo, isso está bem claro no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12, o dragão que tentou destruir Cristo, por ocasião de seu nascimento, foi Satanás, Apocalipse 12, 9, o qual incitou Herodes a ordenar a morte do Salvador. E o Império Romano foi o agente que Satanás usou para guerrear contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos, quando o paganismo era a religião preponderante. Por isso, em sentido secundário, o dragão é símbolo de Roma pagã. Apocalipse 13 apresenta outra besta semelhante a um leopardo. E nós vemos assim uma referência direta a Daniel 7, com os símbolos, os animais, leopardo, urso, e que aparecem aqui de novo, elementos deles nessa besta de Apocalipse 13. A maioria dos protestantes tem acreditado que representa então o papado. Tanto a ponta pequena de Daniel capítulos 7 e 8, quanto essa besta do mar, semelhante a um leopardo, representam o mesmo poder, o papado.
o qual assumiu o poder, o trono e a autoridade que o Império Romano teve no passado, tanto que a Igreja Romana. A Bíblia diz o seguinte acerca dessa besta, semelhante a um leopardo: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus, o templo de Deus, o santuário celestial. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Essa profecia, praticamente idêntica à descrição do chifre pequeno, Daniel 7, aponta de maneira inquestionável para o papado. Você pode conferir em Daniel 7,25, por exemplo, que a ponta pequena também é arrogante, profere blasfêmias e procurou mudar os tempos e a lei. Qual foi o poder religioso que mudou a lei de Deus, que alterou os mandamentos de Deus? E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, que são os 3 anos e meio, ou também os 1260 dias, anos, de Daniel 7, durante os quais o poder papal oprimiria o povo de Deus. Esse período, conforme salientado em capítulos anteriores, começou com a supremacia em 538 a.C., quando Justiniano permitiu à Igreja Romana perseguir, prender, matar, ou seja, ter a autoridade praticamente de Estado. E terminou em 1798, quando o papado recebeu uma ferida mortal. General Berthier de Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI, e ali parecia o fim da Igreja Romana. Só que não foi. A profecia diz que a ferida mortal seria curada. E diz também que se alguém leva para o cativeiro irá. O verso 10 aqui de Apocalipse capítulo 13. Então, de fato, aquele que prendia foi preso. Aquele que perseguia foi perseguido e morreu na cadeia, morreu na prisão. A ascensão de um novo poder. Aí aqui Ellen White começa a tratar da segunda besta de Apocalipse, a besta da terra, aquela que tinha 2 chifres como cordeiro, mas que finalmente falava como um dragão. Começa como uma nação de liberdade, de democracia, liberdade de culto, de consciência, mas depois a coisa vai mudando de figura. Era um território até então pouco ocupado, ou seja, era realmente uma nação despovoada, diferentemente da Europa. Portanto, a primeira besta nasce no mar, ou seja, numa região densamente povoada, porque águas em profecias significam povos, multidões, nações, e aqui a segunda besta ela nasce no deserto, na terra, o oposto de mar, portanto uma região pouco povoada. Os Estados Unidos da América, então, encaixam-se muito bem na descrição desse poder aqui. Um escritor proeminente fala sobre o mistério de ter saído do nada, e completa, como Ellen White cita aqui esse escritor, como semente silenciosa, cresceu e se transformou no império. Um jornal europeu de 1850 se referiu aos Estados Unidos como uma nação que emergiu e, em meio ao silêncio da terra, diariamente aumenta o poder e orgulho. Que interessante, né? Publicações seculares praticamente falando o mesmo que a profecia havia dito tanto tempo antes. Emergiu da terra e foi crescendo. O republicanismo e o protestantismo se tornaram os princípios fundamentais da nação, o segredo para seu poder e sua prosperidade. Milhões se dirigiram às suas praias e os Estados Unidos ascenderam a uma posição entre as mais poderosas nações da Terra. Torna-se realmente um outro império. Contradição gritante. E a declaração de que a besta com 2 chifres faz a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta indica que a autoridade desta nação estenderá sua lealdade ao papado. Então agora ela começa a trabalhar um conceito que no tempo dela era praticamente uma loucura. Dizer que as 2 bestas se aproximariam, ou seja, que o papado um dia estaria aliado ao protestantismo apostatado norte-americano. No tempo dela era realmente algo muito estranho de se ler, mas hoje a gente vê realmente as coisas caminhando nessa direção. Esse ato seria contrário aos princípios básicos de suas instituições livres na América, às afirmações solenes da Declaração de Independência e à Constituição. A Constituição norte-americana estipula que o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de uma religião ou da proibição de seu livre exercício. E nenhuma prova religiosa será necessária
como qualificação para ocupar qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos. No entanto, o símbolo aponta para a violação flagrante desses elementos de proteção à liberdade. A besta com chifres de cordeiro, professando ser pura, bondosa e inofensiva, fala como dragão. Sim, um dia a nação da liberdade, nos Estados Unidos, vão falar como dragão e impor leis restritivas à consciência, à liberdade religiosa. Parece estranho isso, né? Mas no tempo, há mais de 100 anos, era muito mais estranho. E, no entanto, está aqui nesse livro essa aproximação. Em 2015, especialmente, nós vimos aí coisas muito interessantes acontecendo na América, quando o Papa Francisco visitou os Estados Unidos e falou, pela primeira vez um Papa falou no parlamento, lá no Congresso, ali na varanda, né, do Congresso dos Estados Unidos, na ONU, na Casa Branca, e a gente pôde observar ali o cumprimento profético ao vivo, acompanhando os discursos, o recebimento do Papa como um grande líder. O presidente norte-americano Barack Obama foi recebê-lo no aeroporto, uma honraria de Estado concedida ao Papa. Então, realmente, não é mais tão profecia, já é quase história essa aproximação dos dois poderes. A apostasia levou a igreja primitiva a buscar o auxílio do governo civil e isso abriu caminho para o papado, a besta. Paulo disse, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mais adiante, muitos acham que a grande diversidade de crenças entre as igrejas protestantes é prova de que jamais acontecerá uma uniformidade forçada. Por anos, porém, tem crescido dentro das igrejas protestantes o desejo por união. É o chamado ecumenismo. A fim de colocar em prática essa união, precisam evitar o debate de temas com os quais não concordam. No esforço para ter uniformidade completa, estarão a apenas um passo do uso da força. Quando as primeiras igrejas dos Estados Unidos se unirem em torno de pontos doutrinários que têm em comum, e tem muitos pontos em comum, né, a questão da imortalidade da alma, a guarda do domingo como dia de repouso, a questão ambiental agora passa a ser também um grande elemento de coesão entre as igrejas e outras pautas mais. Quando então elas se unirem em torno de coisas em comum e na influência junto ao Estado para colocar em vigor seus decretos e apoiar suas instituições, a América protestante terá formado uma imagem à hierarquia romana e penalidades civis sobre os dissidentes serão a consequência inevitável. Uma imagem à besta. Ou seja, esse protestantismo apostatado que vai se reunir em torno de elementos comuns vai perseguir aqueles que discordarem disso. Vai ser uma união em torno do Estado. O poder estatal estará de volta nas mãos de uma igreja ecumênica. E aí nós veremos uma imagem daquilo que aconteceu no passado, uma repetição de um perigo que é a união entre igreja e Estado. A besta, cuja adoração é imposta, é a primeira de Apocalipse 13, com aspecto de leopardo, o papado. A imagem à besta representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes procurarem auxílio do poder civil para compelir todos a aderirem às suas crenças. Resta ainda uma marca da besta para ser definida. Que marca é essa? Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos. Se você colocar no buscador aqui do canal a marca da besta, você vai encontrar alguns que explicam em detalhes o que eu vou falar aqui rapidamente sobre o significado, o que é essa marca. Há muita confusão hoje no mundo religioso, alguns dizendo que a marca da besta teria sido o código de barras, depois veio aí o chip, alguns falaram que a vacina poderia ser isso, tantas interpretações furadas e que vão se alterando ao longo do tempo, não podem ser verdadeiras. Então, na verdade, a marca da besta é algo mais sutil, que tem que ver com adoração e obediência a Deus. Assista aos vídeos que eu tenho aqui no meu canal, a marca da besta, e vamos ver o que ela diz aqui na sequência. De um lado, a guarda da lei de Deus, e do outro, sua transgressão será o ponto de distinção entre os adoradores do Senhor e os adoradores da besta. A característica especial da besta e de sua imagem é a quebra dos mandamentos divinos. Daniel diz que o chifre pequeno e o papado tentará mudar os tempos e as leis, como já vimos em Daniel 7:25. Paulo chamou o mesmo poder de homem do pecado, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 3.
o qual se exaltaria acima de Deus somente por meio da mudança da lei divina. O papado poderia se exaltar acima do Senhor. Todo aquele que conseguir guardar a lei modificada prestará honra suprema às leis papais, uma marca de aliança ao Papa em lugar de lealdade a Deus. E nós vemos, né, que realmente no catecismo católico, o segundo mandamento foi arrancado da lei de Deus, se você comparar com o Êxodo capítulo 20 lá. O quarto mandamento que ordena a observância do sábado como dia do Senhor foi alterado para domingo, e o 10º mandamento foi quebrado em 2 para compensar a retirada do segundo. Então foi realmente uma mudança absurda na lei de Deus, os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. No entanto, a Igreja Romana diz que isso foi feito pelo poder que ela teria, pela autoridade que foi com que foram investidos os papas, segundo a concepção e a crença dessa igreja. Só que Deus não autoriza nenhum tipo de mudança em sua lei. Os adoradores da besta se destacarão pelos esforços em derrubar o memorial do Criador, a fim de exaltar o sábado de Roma. Foi em favor do domingo, como o dia do Senhor, que a igreja de Roma fez suas primeiras declarações arrogantes. Mas a Bíblia revela que o 7º dia é o dia do Senhor. Cristo disse: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2:28. Portanto, o dia do Senhor é o sábado, não outro. Suas próprias palavras refutam a alegação frequente de que Cristo mudou o sábado. E caminhando para o final aqui do capítulo, os católicos romanos reconhecem que sua igreja fez a mudança do sábado e declaram que os protestantes reconhecem seu poder ao guardar o domingo. Porque fica em condição complicada, os protestantes não têm respaldo bíblico para guardarem o domingo e, portanto, têm que reconhecer que isso faz parte de uma tradição católica. Afirmam, durante a antiga lei, o sábado era o dia para ser santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Por isso, agora, santificamos o primeiro dia, não o 7º. O domingo significa hoje, que é o dia do Senhor. Isso é uma citação de uma publicação católica, o Catholic Catechism of Christian Religion, um antigo catecismo católico. Então veja que os protestantes têm que dar o braço a torcer para o fato de que eles estão celebrando, ou guardando, se for o caso, um dia que não é bíblico, mas é uma tradição católica que aponta para o pretenso poder papal de mudar a lei de Deus. À medida que o movimento de imposição do domingo conquistar favor, reunirá com o tempo todo o mundo protestante sob o estandarte de Roma. Logo, a imposição da guarda do domingo nos Estados Unidos significará a imposição da adoração à besta e de sua imagem. Aqui é o chamado decreto dominical. Anote isso aí na sua memória, lembre-se deste vídeo quando isso chegar, do que está escrito aqui no livro Grande Conflito, porque isso vai acontecer. Uma lei dominical. E quando isso acontecer, você vai se lembrar de que você leu isso e de que a profecia era exata. Ela iria se cumprir e de fato vai se cumprir. Um parágrafo muito importante com o qual eu quero encerrar a leitura deste capítulo aqui com você. Os cristãos de gerações passadas guardaram o domingo pensando que estavam observando o sábado bíblico. E agora? Existem hoje cristãos também, verdadeiros, em todas as igrejas. Eles creem honestamente que Deus estabeleceu o domingo como dia de guarda. O Senhor aceita a sua sinceridade e integridade. Deus não é irrazoável. Mas, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for iluminado em relação ao sábado verdadeiro, todo aquele que transgredir a ordem divina a fim de obedecer a um ensino de Roma estará, por meio desse ato, honrando o papado acima de Deus. Essas pessoas prestarão tributo a Roma, adorarão a besta e a sua imagem. Ao fazê-lo, aceitarão o sinal de lealdade a Roma, a marca da besta. Somente quando a questão for claramente explicada às pessoas, e elas fizerem a escolha entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, aqueles que continuarem a transgredir a lei de Deus receberão a marca da besta. Portanto, hoje, o tempo que estamos vivendo é um tempo de decisão, de preparação. Ainda não foi imposta a marca da besta, tampouco o selo de Deus, como está no Apocalipse, mas à medida que as pessoas forem sendo esclarecidas com relação a esse assunto, e no tempo em que chegar a imposição dominical, o decreto dominical, as pessoas terão que tomar uma decisão esclarecida, consciente, se vão continuar adorando a Deus de verdade, segundo os
ditames de sua palavra, segundo a lei que Deus escreveu, ou se vão se render à autoridade papal e assim receber finalmente a marca da besta. Que possamos permanecer fiéis e firmes naquilo que Deus revelou, possamos obedecer os mandamentos de Deus revelados em sua palavra e assim nos prepararmos para o selamento do povo de Deus. E ajudar outros a entenderem que Deus tem seus mandamentos eternos, são para o nosso bem, para a nossa proteção, e é uma bênção ser fiel a Deus e à palavra de Deus. Que Ele abençoe grandemente aí a sua vida, que você possa ser fiel a Ele e que Deus abençoe também a sua família. Um grande abraço.